Olá, eu sou Renata Tedesco, coordenadora de recrutamento e seleção de uma consultoria de pequeno porte aqui em São Paulo, capital. Estou gravando esse vídeo a pedido de uma colega minha, que é a Lisiane Barcelos, da Faculdade Pitágoras, aí de Minas Gerais. Obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando de poder colocar a minha opinião no case dos alunos de pós-graduação. Primeiramente, eu gostaria de colocar que o namoro no local de trabalho ele realmente pode prejudicar o desempenho da empresa se não for bem conduzido, se não houver normas e procedimentos que determinem as pessoas até onde elas podem chegar. Segundo ponto, mesmo quando existem familiares dentro de uma empresa, o próprio fundador ele se vê obrigado por vezes a determinar e passar o poder para um filho, uma filha, ou se ele tem que buscar alguém do mercado. Isso também é um ponto complicado nas empresas hoje em dia, e isso acontece muito em quase todas as empresas. É praticamente impossível barrar um namoro no local de trabalho. Isso existe em empresas de pequeno, médio e grande porte, não é exclusivo de empresas de grande porte. Terceiro ponto, é preciso existir realmente uma política documentada que defina claramente os tipos de envolvimento que são permitidos entre as pessoas e até onde elas podem chegar e até onde elas podem relatar o problema à área de recursos humanos, tá? Isso evita aquela questão de despedir uma pessoa ou despedir ambas as pessoas ou proibir o namoro no local de trabalho. É preciso haver um conjunto de normas onde as pessoas estabeleçam uma relação de equilíbrio, uma relação de confiança e não uma relação de punição. Portanto, em questão do recrutamento externo do case, onde a Amélia foi admitida, né, e depois de um ano começou a namorar com o Edgar, isso para mim, pessoalmente, não coloca que ela foi esposa de alguém como foi determinado pelo presidente. O presidente, no case, determinou que era proibido a contratação de esposa ou esposo e não um namoro no local de trabalho. Então isso já deixa aberto dentro do case. A questão da Regina ela se prontificou a observar esse comportamento da Amélia e do Edgar e levou para o gestor estratégico de pessoas para tentar entender o que estava acontecendo, porque ela entendeu que não era possível contratação de namoro no local de trabalho, mas não foi colocado isso dentro do case. Eu acredito que o Paulo, que é o gestor estratégico de pessoas, deva ter conversado isso com a Regina e deva ter colocado isso como meta, como estabelecimento de uma norma, e deve ter explicado a ela que realmente a contratação era de esposo ou esposa, que foi o que eu entendi nesse case. Então eu acredito que a decisão dele tenha sido, se for justa, que estabelecesse uma política documentada de norma e procedimento, dizendo até onde as pessoas podem ir, porque a Amélia e Edgar estavam com um bom andamento dos trabalhos, com um bom desempenho e que não estava afetando em nada o trabalho. Então eu acredito que Paulo realmente deve ter tomado a decisão de estabelecer uma política mais enfática, coercitiva, determinando até onde cada um pode ir, ou se ele não tiver um pouquinho de jogo de cintura, ele pode ter ido para o caminho inverso, ou seja, tentar despedir ambos, ou Amélia ou Edgar, ou deve realmente ter, eu acharia coerente conversar com Amélia e Edgar, estipular as normas e conversar também com Regina, estipular qual é o verdadeiro papel dela nesse sentido. Não acredito que haja uma outra saída, pelo menos ao menos as coisas que eu passei, que eu vivenciei. Eu acredito que a solução mais sensata seria estabelecer políticas e normas, que tudo deve estar baseado em normas. A empresa que não tem regras definidas fica um pouquinho complicado de trabalhar e realmente as pessoas não têm uma política definida para onde ir. Então eu acredito que a decisão do Paulo tenha sido estabelecer a política para organizar melhor o seu trabalho dentro do clube. Muito obrigada pela oportunidade, espero ter ajudado. Até mais.